Fala pessoal, estamos aqui dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Rodrigues Super. Bom, dando sequência ao conteúdo que a gente conversou no episódio 8, esse episódio 9 a gente vai tratar sobre as competições, só que sobre as influências de pais, professores e do clube sobre os meninos, sobre a equipe durante as competições. Começamos no seguinte, na pressão dos pais, né? A questão do dia da competição, a criança na fase inicial ela nem dorme direito, né, Leandro? A competição começa de manhã, é um dia longo, então eu acho que os pais devem tranquilizar as crianças, principalmente as crianças no início, nos primeiros jogos, elas ficam olhando para a arquibancada, elas ficam nervosas, ficam angustiadas, então o papel dos pais nesse sentido é de cobrança zero. Cobrança zero no início. No início é importante deixar a criança tranquila e é mais adaptada aos fatores externos, que o mais importante de tudo é a criança se adaptar aos fatores externos que englobam uma competição ali. O que seriam esses fatores externos? Seriam muita gente olhando, a questão dela ficar envergonhada, questão dela se preocupar com cobranças posteriores de pais, de familiares, de amigos e de pais de amigos também. Então, esses fatores externos devem ser considerados pelos pais para que a criança se tranquilize nessas primeiras competições, nesses primeiros estímulos que ela tem, né? Eu acho que essa questão dos pais, ali da questão de cobrança que o Felipe fala, ela é muito importante, porque quanto mais nova a criança, a maior referência, e sempre vai ser os pais, né? Então sempre que tiver uma cobrança excessiva sobre um resultado, sobre o desempenho num treino, num jogo, principalmente numa competição, isso vai ficar marcado para a criança. E talvez lá na frente isso possa trazer problemas para ela. Eu acho que às vezes, por vezes a gente percebe que os pais depositam na criança a pressão para ser o que eles não foram. Exato. Somente o pai tentou ser jogador e não conseguiu, e a pressão toda é voltada para aquela criança, e muitas vezes eles esquecem de deixar ela viver a fase de ser criança para tentar fazer ele já se tornar um mini atleta com 9, 10 anos. Até porque o que a gente falou nos outros podcasts, né, que primeiro ela tem que ter o prazer de jogar, ela tem que ir para a competição, que geralmente que é o correto, que a gente falou em outros podcasts, que na iniciação é legal ter festivais, né, Leandro? Ainda ali de 5, 6, 7 ali, ter bastante festivais, bastantes estímulos nesse sentido, que não tem que ter uma cobrança, ela tem que ir lá com alegria, tem que ir sabendo que vai encontrar os amigos, que vai jogar o futsal, o futebol que ela gosta. Ela tem que ter esse sentimento nas primeiras competições que ela for, nos primeiros joguinhos, nos primeiros festivais, ela tem que ter esse sentimento de prazer e de ficar com vontade de ir pro lugar, de encontrar os amigos, de jogar o futebol ali. Eu acho que isso que o Felipe falou é muito importante, a gente tem que ter os festivais, mas eu também acho que a competição ela é importante. Sim. Mas tudo depende da forma que ela é abordada para a criança, da forma que ela é mostrada para a criança, tanto por pais, professores e clubes. Não adianta eu abordar uma competição, a gente sempre bate nessa tecla, um sub-9, um estadual de futsal sub-9, abordar como se fosse o estadual série ouro de futsal. Eu tenho que passar para a criança que aquele nível de competição é o nível que ela está participando. Eu não posso passar um nível maior, uma cobrança maior, seja como pai, seja como clube, seja como professor. É esse sentido de adultalizar as crianças, né? De colocar cobranças de adulto nas crianças. A gente não pode esquecer da parte comportamental, que elas são crianças ainda. Não podemos esquecer nesse sentido. Elas têm que ter prazer na prática esportiva. Certo? Então falamos dos pais agora e da questão da cobrança, né, Leandro? Agora vamos falar de nossos professores também, né? Vamos falar de nossos professores também, nossos professores, treinadores e acima de tudo educadores, né? Que às vezes a gente precisa ter uma postura dentro de quadra, de não ser um controlador, um ditador e de tudo que acontece, né? Primeira coisa, a gente tem que ser um agregador, a gente tem que unir o grupo, a gente tem que fazer com que o grupo participe das ações no dia da competição, porque geralmente tem vários jogos no mesmo dia nesses festivais, né? Então a gente tem que lidar com as trocas, para todos participarem, para todos se sentirem importantes no meio, né, Leandro? Eu acho que a questão desse professor, do treinador, ser educador é muito importante. Eu sempre falo que eu posso estar na base do clube grande, eu posso estar no clube pequeno, enfim, eu vou sempre acabar sendo um professor. Vai sempre por trás, tá, do nome do treinador ser um professor, porque esse é o objetivo da gente, né? É tentar passar algum conhecimento e colaborar e facilitar a formação desse aluno. Então a gente tem que entender que a competição
ela como um meio ali, não como um fim, que a competição é uma obrigação de eu ganhar numa categoria menor. A gente acaba colocando uma pressão muitas vezes na criança porque a gente quer crescer profissionalmente. Exato. A gente quer subir de categorias, assim, ganhando títulos, tanto que é uma opinião que o Marquinhos Xavier fala, acho que a gente já citou aqui, ninguém vai ficar rico sendo treinador de base. Ninguém vai, por ter ganhado mais títulos, vai ficar rico. Mas talvez a gente tenha uma alegria muito maior se a gente investir na formação desse atleta, querendo que ele participe, e ganhar é bom também, a gente não pode dizer que ganhar não é bom, ganhar formando seria o ideal. Mas que entender que se a gente conseguir colaborar melhor ainda com a formação desse aluno como professor, a gente vai encontrar esse aluno lá na frente, daqui a pouco ele vai agradecer a gente. Não pela medalha, Exatamente. mas pelo ser humano que a gente fez, ele acabou colaborando um pouco para ele se tornar. Formação humana, né, Leandro? Dois sentidos que eu queria colocar em dois tópicos aqui que eu acho muito importante, que a gente já conversou sobre isso, que a competição não é o processo, ela faz parte do processo, né? A competição faz parte, ela não é o principal de tudo. Então tem várias, entre formação técnica, formação tática e formação humana, a competição é parte do processo, não é o principal do processo. E um outro sentido que eu sempre penso, também que é a nossa autoavaliação, né, Leandro? Que a gente tem, quando a gente tá trabalhando direto junto, a gente sempre conversava assim, o que tu acha? Tu acha que eu gritei muito? Tu acha que eu fui muito incisivo naquele sentido? Tu acha que eu cobrei demais naquele sentido? A gente se autoavaliar com pessoas da nossa confiança, certo? Com pessoas que a gente trabalha junto. Tu achou o que tu achou daquela minha postura naquele momento? Então eu acho que a gente pedir esse feedback de quem a gente confia e de quem a gente compartilha ideias, pra gente melhorar na nossa postura ali na beira da quadra, é muito importante pra gente se autoavaliar e pra gente melhorar a cada dia a nossa postura ali, que é muito difícil naquele momento ali a pressão pra nós também, mas nós como adultos e como educadores temos que se portar adequadamente, né? Pois é, perfeito, Felipe. A gente é um exemplo, né? O aluno, Exato. por mais que ele passe poucas horas da semana do treino com a gente ali, ele vai seguir muito do que a gente faz. Então a gente tem o exemplo, a gente tem noção do que a gente está fazendo na beira do campo, na beira da quadra. A pressão que a gente está fazendo não pode ser exagerada. A gente tem que entender que é uma criança, entender as faixas etárias, batendo nessa tecla de novo. Sempre com equilíbrio, né? Sempre com equilíbrio. Porque a gente é formador, né? A gente é professor, a gente é educador, seja a nomenclatura que for, a gente tem que tentar colaborar com a formação do aluno. E a competição, o resultado vai vir com o trabalho. A gente não pode exigir que a competição seja o principal. O principal é o treino e o desenvolvimento do atleta. Então é assim que a gente, como professor, a gente tem que abordar essa questão da competição e tentar passar isso para os pais também e para o clube. E um outro tópico que eu queria tocar aqui, Leandro, pra gente conversar, seria o de como que você ganhou. Você foi. Se autoavalie no sentido assim, ó, eu ganhei aquela competição como? Então, o que eu queria bater na tecla é no seguinte, ó, que a gente vai para festivais, vai para competições, na formação inicial da criança, e a gente vai jogar contra tal escolinha. Essa tal escolinha tem tais alunos dessa escolinha. Só que daí a comissão técnica e os professores captaram atletas da região destaques e foram lá e formaram praticamente um novo time com atletas que não eram daquela escolinha. Então, para o quê? Para garantir o resultado no processo, né, Leandro? Então, tá colocando isso na minha opinião particular, tá colocando a competição acima da pirâmide da formação, que ela faz parte, ela não é o principal da formação, e também colocando os atletas que tu vem formando, os atletas da tua escola, em segundo plano, na questão ali dos dias dos jogos ali, faz a criança se sentir menos importante, colabora pro índice de abandono da modalidade também, e aí tu se pergunta no final, né, como que tu ganhou? Tu ganhou, mas como que tu ganhou? Não, eu ganhei porque eu captei atletas regionais destaques, por isso que eu ganhei. Será que se tu chegasse numa semifinal de um torneio com as tuas crianças, com os teus atletas que tu formou desde o início, não seria mais legal do que tu ser campeão com atletas que tu captou e que às vezes tu nem conhece? Né? E aí fica esse questionamento, né, Leandro? Só para corrigir o que eu falei antes, a competição ela tem que ser o fim do processo, Sim, né? Ela não certamente. pode ser o meio, antes eu tinha me confundido um pouco. Mas o que o Felipe falou é muito importante, e isso também ocorre do clube querer cobrar e do professor querer só ganhar e trazer atletas de fora por muita pressão externa, né? Seja de pais, seja de diretores. Então, o que o Felipe falou é perfeito, eu tenho que entender como é que eu ganhei, o porquê que eu ganhei. Se eu ganhar com um menino dando 30 chutes no estadual dando bicudo pra frente, tô lá, medalha, mas o que eu colaborei com os outros meninos, né?
E o Felipe fala muito na questão comportamental ali, no que eu estou ensinando para aquele aluno de comportamento, que só aquele menino que chuta é importante, que só o ganhar é importante. Então, e ganhar a qualquer custo, né? Eu acho que isso na base não convém. E certamente que isso não é uma crítica direta aos treinadores que têm esse tipo de ações nas suas escolas. Porque às vezes, como o Leandro disse, é fatores externos que colaboram para isso. É pressão dos pais, que na realidade, cruamente do fato, os pais pagam a mensalidade da escola, os pais que querem a vitória, querem o resultado, mas por isso que é importante as reuniões periódicas, que a gente já tinha tocado em outros podcasts, para colocar a fundo essas situações, né, que a gente está discutindo aqui. Por isso que é importante ali a gente conversar e sempre estar debatendo sobre isso. Então, a gente tentou trazer nesses 2 podcasts que a gente tratou sobre competição, nossas opiniões sobre esses assuntos, tanto a questão das regras, a questão da influência de pais, professores e do clube. Espero que vocês tenham gostado. A gente espera muito o feedback de vocês. Tocando também na tecla, Leandro, antes de terminar, que esses 2 podcasts, esses próximos 2, foram opinativos, né? Então foi a nossa opinião, mas nós queremos também a opinião de vocês, né? Na participação ali, nas ferramentas das redes sociais. Então espero a participação de vocês, a opinião de vocês, os comentários de vocês. Podem mandar comentário no privado, pode mandar comentário nas postagens, tá? E se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, abraço.